nós marcamos de chegar às 9 da noite, mais ou menos pela experiência que eles tinham nos passados, a gente chegava às 9. Aí chegou 1, 2 da manhã, 3 da manhã, nada. E eles tinham feito uma recepção. Uma recepção. Aí quando chegamos às 4 da manhã, começou a chegar gente lá, não tinha mais nada. Só tinha as panelas vazias lá e eles esperando, não esperando, uma chuva. E a metade das motos nossas em cima do caminhão, que tudo quebrado, tudo arrebentado, as motos. Vida Livre Motocast, o podcast do motociclismo, da aventura. Nós estamos aqui para fazer uma gravação das nossas histórias, né? E, obviamente, que esse programa que pretende registrar as histórias dos motociclistas, das motos, das aventuras, dos produtos, nós estamos começando com um ícone do motociclismo. Tá? Nós começamos hoje com o Regis Reginato, fundador do Trail Club, um dos maiores enduristas aqui do estado do Rio Grande do Sul, campeoníssimo, organizador de eventos, organizador de trilhas e trilhões, e que foi, ao longo do tempo, migrando, né, das motos de trilha para as Big Trail, e hoje é um viajante do mundo aí, com belas histórias aí para contar para nós aí, tá aí, histórias engraçadas, histórias legais. Eu quero apresentar para vocês meu particular amigo, Regis Reginato, para quem não conhece, mais conhecido por, mesmo eu não entendendo por quê, porque um homem de quase 2 metros de altura se apelidar de Miúdo, né? Tá, mas é mais conhecido por Miúdo também no meio motociclístico. E é um prazer, gostaria que tu te apresentasse, Regis, para nós aí. Quem é o Regis Reginato? Bom, eu sou o Regis Reginato, né? Sou casado com a Rita, pai do Diego e da Paula, e avô do Martim. Essa não pode faltar, né? Avô do Martim. Avô do Martim, isso é importante, né? Assim como tu também, né, tem as tuas histórias de avô também, né? Isso aí. E a gente não pode sair de casa sem lembrar de falar do neto, né? Eu só tenho um neto por enquanto. E eu vou começar assim, te contando um pouco do começo. Eu morava em Jaguari, em 1954 eu nasci. Em 57 eu recebi, a minha mãe disse que eu recebi a visita de um tio meu que tinha uma moto Java. Essa tem história. Uma Java, foi de Java lá. E disse que eu fiquei admirado em roda daquela moto, correndo, olhando. E aí ele disse, rapaz, esse guri vai gostar de moto. Disse pra minha mãe. E a minha mãe ficou quieta. Aí um dia ele me levou, logo na próxima viagem, ele levou uma bicicletinha de 3 rodas, aquela, que para mim era a minha Java, né? Eu comecei a criar com Java. E engraçado que eu só fui comprar moto depois, em 1983, que eu comprei uma DT 200, DT 180, desculpa, das balanças redondas, aquelas primeiras que surgiu, uma DT preta. Motorzinho 2 tempos. Motorzinho 2 tempos. Não sabia andar de moto. Impressionante, não sabia. Me entregaram a moto lá na minha loja, eu tinha uma loja de surdina ali na André Marques, e o VBiasus, comprei do VBiasus e me entregaram a moto lá, descarregaram na caminhonete, e eu comecei a aprender a andar contra a parede, devagarinho. E depois, logo um ano depois, eu já estava fazendo enduro. Tem tinha dito, né? Começando a fazer enduro, né? Em 83 eu participei de um enduro aqui em Santa Maria, organizado pelo seu Pedro Almeida, né? Falecido Pedro Almeida, nosso grande incentivador do motociclismo, saudoso Pedro Almeida. O seu Humberto Brausten, o Osmar Schilodfel e o seu Paulo Kantorski. Que era piloto de rally, então ele entendia de navegação, e enduro veio do rally de carro, só que era 2 pilotos que participavam normalmente, e depois a gente viu que 2 pilotos limitava o melhor pelo pior, numa hipótese, entende? Passava no PC, posto de controle, e tinha que esperar o último chegar para marcar a hora. Sim. E daí a gente achou, mas isso não é justo, né? Não pega... Aí foi individualizado as provas, partiu para individualização. Logo no segundo da prova, que a primeira prova aconteceu em Minas Gerais, o campeonato, o enduro surgiu em Minas Gerais, e aí o seu Pedro e o falecido Pedro e o seu Humberto foram lá e assistiram e junto com o seu Paulo Kantorski organizaram uma prova que saiu de Santa Maria. Eu não participei dessa, saiu de Santa Maria, foi a Cachoeira do Sul e depois voltou de novo em Santa Maria.
E aí deu um resultado aqui. Eu não participei, daí como eu era amigo do Paulo Teixeira, ele era meu cliente lá na loja, ele e o Oscar Carlesso ganharam essa prova, e aí ele me disse, Regis, tu tem que participar de comprar uma moto. Aí eu me empolguei e comprei a moto. E entrou no mundo do motociclismo. E entrei no motociclismo. mundo do motociclismo ali, e daí a gente fundou primeiro, antes de fundar o Trail Clube, a gente fundou a Companhia das Trilhas. Tinha uma marca de uma mão assim, uma moto saltando, muito bonita a marca, uma moto saltando e uma mão apoiando ela para ela não cair. Foi muito bacana, uma marca que a gente criou. E depois, quem criou essa marca também já é falecido, o Giraca. Não sei se você recorda do Giraca. Não me... Giraca era um... Não cheguei a ter esse prazer. Faleceu também, já morava na Guatemala. Era daqui de Santa Maria, se formou aqui e depois foi para Guatemala de volta e faleceu lá. E ele criou para a gente essa marca e andava muito amigo, me ajudou muito a fazer os postos de controle, que os postos de controle dos enduro precisava exigir bastante gente, Sim. Tinha que tomar nota com a maquininha, Mas depois, se eu bem me lembro, depois foi automatizada a coisa. Né? Depois e tem alguns amigos meus da área de informática, como o Silvio Stein, né? Que a gente vai levar até ele essa gravação, né? Que fez um programa, né? Ele fez um programa de computador na época. O Silvio fez para mim, o Silvio. Aí a gente foi organizar o primeiro Enduro aqui, nós não tínhamos... Só sabia o que acontecia, mas não sabia o procedimento, o processo. Aí não era a Procergues, era uma empresa da... Podal? Podal, exatamente. Daí várias noites eu passei lá com eles, lá, e me ensinando, eu mostrando para eles, e eles fazendo o teste, faziam, imprimiam. Isso era uns papel grande, umas folhas, eu olhava, conferia daí. Tudo com alta tecnologia. Com alta tecnologia. E a fundação do Trail Clube, Regis, que eu trouxe aqui, tá uma camiseta, tá? Que essa camiseta aqui eu ganhei de ti, eu fui agraciado por você, tá? Exatamente. Uma camiseta do Trail Clube, ela deve ter uns 15 a 18 anos, tá? Por aí, daí foi uma época que nós organizamos juntos, tá? Dentro do Mercocycle nós organizamos o trilhão, que eu acho que foram umas 500 motos, né? Que eu fiquei impressionado com aquela organização de vocês. Saiu ali do Farrezão. Do Farrezão, junto com o Mercocycle, né? O Mercocycle a gente fez ali. E aí tinha um espaço ali que o pessoal chegou e invadiu, né? Ficou muito bonito aquilo ali. Foi uma mistura, né? Uma mistura de gosto, né? Mas tudo as duas rodas, né? E eu bem lembro que saíram pro lado de Martinho da Serra. São Martinho da Serra. Eu não conseguia acompanhar, eu só sei que quando eu cheguei estavam rebocando os mais atrasados. Né? Foi. O Enduro. Ali foi uma trilha, não foi um Enduro. Mas foi um trilhão, né? É um trilhão. Primeiro foi os Enduros que saía, que a gente fazia de regularidade, mas era muito... O Enduro é muito bom para gente que gosta de andar meio só, assim, né? Isso. Tu tem uma integração com a natureza e tu adquire uma certa responsabilidade de tu te cuidar, sabe? Tu sabes, ninguém está cuidando de mim, só eu. Então é muito seguro a gente aprender. Eu acho que é legal na vida da gente, a gente tem que ter uns certos momentos de desafio próprio. E interessante, né, Regis? Porque assim, a experiência que a gente pegou na trilha, né? Que às vezes o pessoal diz assim, o homem e a máquina. E é interessante que não é assim, né? É uma coisa só, né? Ela se funde. A moto e o piloto, ela se funde. Eu acho que quem sabe esteja aí o grande tchan, né? Do motociclismo, né? Aonde tu sai com a tua moto e tu te integra com aquela máquina e acaba se integrando com a natureza. Tu sabe, eu vou te contar uma situação que eu passei. O ano passado, nós estávamos nós fizemos a carreteira austral e eu vinha... O pessoal ficou para trás, uns, outros ficaram para frente, a gente estava assim. E aí eu acabei posando em São Martín de los Andes. E aí eu e umas caminhonetes que estavam de apoio da gente. E aí fui olhar que o pessoal estava numa cidade de Zapata, que é próximo ali, mas eles iam sair... Já passei lá. Eles iam sair mais cedo. Pucón, no Chile, eu passei por ali para ir a Neuquén. Eles iam a Neuquén, a gente ficou de se encontrar em Neuquén. Só que de São Martín de los Andes a Neuquén
Muita estrada. É muita estrada. E eu viajei só aquele dia. Saí bem cedo, clareando, antes o dia escuro ainda saí e vim andando. E eu tive, sabe, sozinho, eu tive uma sensação, cara, me dá um arrepio. Nunca na minha vida eu tive tanto uma coisa assim... Uma energia cósmica. Um troço diferente, que eu senti que eu tinha que segurar a moto, porque senão parecia que eu ia voar com... Uma sensação muito estranha, mas muito prazerosa, assim. Eu tive que segurar a moto, senão parecia que eu ia voar. Digo, será que eu vou voar? Não sei se já aconteceu contigo esse tipo de situação. Legal, né? Assim. Eu várias vezes, eu sou bem sincero, dentro do meu capacete... Eu viajo, né? No sentido literal da palavra. Né? E essa viagem, esse trecho assim, eu digo, mas eu tenho que diminuir. Porque eu não acelerava e a minha moto cada vez andando mais. E eu digo, mas que coisa que está acontecendo isso? E é um trecho que parece que não tem ar ali, né? Uma coisa impressionante. Interessante, né, Regis, essas questões, né? E a gente falar dessas questões. Dia desses eu estava assistindo um show dos amigos meus que tem uma banda. E aí eu tenho um amigo que é muito pessoal meu, né? Que toca guitarra, né? E aí ele tocando aquela guitarra com tamanha perfeição, né? Entende? E a gente via, assim, que estava realmente num estágio de concentração quase em transe, fabuloso. Assim. E aí eu me peguei pensando, né, que é uma sensação que eu sinto quando eu estou pilotando, assim, né? Que a gente sai por uma viagem longa e tudo mais, que tu realmente, assim, tu transcende aquilo ali. E aí não é a máquina e a pessoa, é uma coisa só, né? Se funde, né? A natureza... Né, os cuidados que tu tem que ter, mas realmente assim é uma viagem, né? Uma viagem no sentido literal, muitas vezes assim até uma viagem espiritual que a gente reza, a gente reza pela família, né, para voltar bem para casa. Eu ando sempre, eu tô ali, tô sempre minha oraçãozinha, tô sempre rezando ali. Mas esse dia foi o que eu andei mais, que eu fiz 1.280 quilômetros. Olha, 1.200 é uma viagem. É uma viagem, né? Fiz e cheguei assim em Santa Rosa. Nós já bem para cá. Nós tivemos que eles nos ensinaram um caminho e a gente andou e aí nós perdemos, não. Aí cheguei, tinha um guarda rodoviário lá, ele disse, aqui não dá para passar, porque são 140 quilômetros de chão, puro chão, e muita pedra, só passa. E aí você não tem que voltar. Aí nos orientou a voltar de novo. Daí a gente fez a volta pelo Colorado, acho que tem uma cidade Colorado. Uma lá, cidadezinha. E ali é bem deserto. É bem deserto, né? É o início da Patagônia, praticamente, se dá por ali, né? Exatamente. Que é o deserto da Patagônia mesmo. E aí a gente fez, aí foi uma Santa Rosa. Eu quando fiz esse caminho aí, nós pegamos ele de Neuquén até Santa Rosa, mais ou menos uns 42 graus. É horrível. Uma sensação térmica, assim, danada, né? Mas que legal, Regis. E aí me conta, cara, como é que foi a fundação do Trail Club? A gente, aí, essa companhia das trilhas, a gente fazia muita, assim, quero dizer assim, como a gente ia abrindo trilha, conversando com os colonos, e chegava, dá para nós passar aqui de moto? E aí ele dizia, mas aqui não passa. Não tem condições de passar de moto. Mas por quê? Não, porque uma estrada é estreitinha, mas o senhor não sobe a cavalo lá em cima? Suba, não, a cavalo a gente sobe. Então, se você vai a cavalo, a gente vai de moto também. De moto. E a gente começou a fazer amizade com esses colonos, com essas pessoas, e daí a gente disse, nós temos que fazer uma associação, alguma coisa assim, para a gente, final de ano, a gente dar um presente para eles, para o pessoal, né? E daí surgiu a ideia da gente fundar o Trail Club, que aí nós associamos a Federação Gaúcha de Motociclismo e o Trail Club chegou a ter 150 associados, integrantes. Foi o segundo maior, que o maior é o Trail Club de Minas Gerais. Nós fomos o segundo maior Trail Club do Brasil. Durante muito tempo tínhamos bastante parte social, fazíamos assim muita ação social mesmo, né? Essas coisas. Atendimento para o pessoal, levar cesta básica. Inclusive, eu digo, vou contar para o Kleber que nós, no tempo do Zé Gotinha,
surgiu o Zé Gotinha, a gente tinha, estava eu, o Leir do Nascimento, o Alexandre Najari, mais o Thales Kessler, que era um engenheiro da Coca-Cola, e eles estavam e a pessoal da saúde nos deu uma caixinha de isopor com gelo, um pedaço de gelo ali, a gente pôs dentro da caixa e nós fomos distribuir. Eu acho que naquela época podia distribuir. As vacinas. As vacinas fomos distribuir nas casas e tem algumas fotos da gente pingando nas crianças da vacina lá. Que bela ação, né? É, foi isso. E depois eu acho que mudou, daí entrou a parte, aí já é mais difícil, ou é só o médico, ou o enfermeiro que podia fazer. A aplicação já começou o controle nome das pessoas. O nome das pessoas, a idade das crianças, as coisas. Mas nós fizemos lá por 86, 87, por aí, eu acho que foi. Fizemos a campanha da vacinação da vacinação do Zé Gotinha. Saímos ali. Famoso Zé Gotinha. Zé Gotinha, né? Saímos ali com a caixa de isopor, com a vacininha ali. Pegou a geração dos filhos da gente, né? Exatamente. Os meus filhos foram. Eu me refiro sempre ao Trail Clube, né, Regis? Porque, só para historiar, digamos assim, então, o Trail Clube foi a entidade que deu sustentação para a realização do primeiro Mercocycle. Tá? Então, assim, em 1997 foi o primeiro Mercocycle. Foi em 97. 97, em frente ao Hotel Itaimbé. Um lonão. Tá? E a gente muito bem lembra você assinando como responsável, porque a entidade dos Galdeiros do Asfalto ainda não tinha o seu registro. Isso mesmo, né? O seu registro como entidade, e o Trail Clube deu sustentação como entidade promotora do Mercocycle. Então dá para dizer que o Trail Clube foi o promotor, digamos assim, legalmente o promotor que deu sustentação ao primeiro Mercocycle. A gente participou da reunião, a primeira reunião que aconteceu lá no Restaurante Augusto, eu acho, né? Isso aí. Estava o Stiglitz, que era amigo do Cielo. O Adalto. O Adalto, daí eles. Gildan Castelã e o Sérgio Almeida, mais uma turma grande que tinha. E eu estava presente também, eu era presidente do Trail naquele ano. E daí a gente assumimos lá, o Sérgio Ceballos. Houve assim de noite houve me recordo, um sopão que houve lá, né? Às 4 da madrugada. Isso aí ficou tradicional. Tradicional, tinha um sopão às 4 da manhã, a gente chegou e fizeram ali. E a gente fizemos o passeio lá para a base, sem capacete, o pessoal tem uma foto até. Os batedores da Polícia Rodoviária dando sustentação, a gente sem capacete, tudo, as motos que estavam puxando, era tudo DT200, né? E tu já participou desse aí como... Eu como assistente desse aí. O primeiro foi como assistente, o segundo já foi como participante ativo. Né? Tu assistiu isso ali? Sim, principalmente porque era na frente da minha casa, praticamente. Né? Eu morava na Venâncio Soares, logo acima da prefeitura. E ali, naquela época, tinha luta de braço, luta de travesseiro, pau de sebo. O Marquinho Souza, da Casa da Bateria, é um grande campeão da luta de travesseiro, e a gente sabe disso. Nós vamos trazer ele aqui um dia desses para contar essa história também, Regis. E vamos rir junto com ele, né? Ele me derrubou do pau de sebo, eu me recordo. Foi muito... E o trail surgiu dali, nessas épocas ali, que o auge dos enduros estava acontecendo no Brasil, né, bastante prova, Campeonato Gaúcho. Santa Maria, a gente sempre se destacou em organizar uns eventos bons, com o apoio de vários amigos, o Ronai Pires da Rocha. Professor Ronai, grande físico da Universidade Federal de Santa Maria. Professor de filosofia. E o Ronai me ajudou muito. O Rogério Marque, no começo das primeiras provas ali. E o apelido Miúdo surgiu por intermédio de um amigo que nós temos, que eu chamava ele era baixinho, pequenininho, e eu chamava ele de baixinho. E ele ia na minha casa buscar minha moto, lá na Rigon, que eu morava, e a Paula, minha filha, e o Diego andavam em roda dele correndo. E ele dizia, o teu pai me chama de baixinho, mas ele que é o miudinho é ele. E daí...
disse para os amigos dele, o Mildinho e o meu filho... o Clânio te chamou de Mildinho, pai. E daí foi apagando, passando de um para o outro, e quando eu vi, eu fiquei miudinho. Em consequência do meu tamanho, com certeza. Né? O miúdo. É. Mas eu coloco assim, o Mercocycle, né, que é o Encontro Internacional de Motociclistas, né? Um encontro que se consolidou, e em 2023 agora está na sua 26ª edição. 26ª edição. Né? E eu sempre referencio o saudoso Trail Club, né, Regis? Sempre. Porque você fundia esse gosto pela moto, o gosto pelo motociclismo, e principalmente o Trail Club e os Gaudérios do Asfalto foram responsáveis por mudar o conceito dos motociclistas até nessa região, né? Que para nossa sorte passou a ser um conceito bastante positivo. Bastante positivo, né? Tanto pelo trabalho que você desenvolve nos Gaudérios do Asfalto até hoje, como você desenvolveu no Trail Club com essas ações de vacinas, né? E também eu quero que tu conte a preservação, né? Porque sempre a preservar dessas trilhas, e vocês iam para lá e retribuíam aos proprietários, né? A gente sempre tinha o trabalho social que a gente fazia, além de recuperar, a gente às vezes chegava lá e passava e ajudava os colonos com a máquina, até muitas vezes a gente com uma máquina para ajeitar as estradas, caminhos, né? E teve uma situação até muito engraçada que na época em um enduro que eu fui organizar, e aí era o prefeito Farré, o nosso José Farré. José Farré era o prefeito da cidade. Aí eu pedi para a prefeitura um mapa do município, que eles me deram um mapa grande, que era o engenheiro Portela, era o chefe do departamento de estradas, eu acho, não sei como que era, eles me deram um mapa grande. E eu fiz uma amizade com eles, pedi autorização e tal. E o jornal, prepararam a matéria para o jornal, e choveu aquela semana, a prefeitura patrolou as estradas, tudo, assim, sabe, limpou, estava fazendo o serviço dela no interior, né? E aí diz assim, a manchete do jornal, choveu, e a gente passou. E aí diz assim, e choveu, secou, tal. E aí diz assim, a manchete tem uma manchete que diz assim, prefeitura patrola a estrada e estraga enduro. Aí o Farré me ligaram lá da prefeitura. Mas como, seu Hélio, o senhor está fazendo uma coisa? Eu disse, não, eu não quis. É que quanto mais ruim tiver para nós, melhor é. Mas foi muito engraçado aqui. A prefeitura patrola a estrada e estraga Estragou o enduro do Trail Club que estava promovendo. Mas não tinha nada que ver, mas muito engraçado. Mas essa realmente tem que ficar na história, essa ficou né? na história, essa é muito interessante, as histórias. Mas né, que legal. E essa foi o que eu me recordo. Tem várias histórias assim que tem. E me diz uma coisa, no fim, o Regis, que foi o presidente do Trail Club, que deu sustentação para o Mercocycle, veio a ser Gaudério recentemente, né? Pois e para mim a satisfação é meu afilhado. Nos Gaudérios do Asfalto. Na realidade, quando foi fundado as Gaudérios, eu entrei como sócio fundador também, não sei se pode estar sim. E aí, como eu não digo, não é justo eu estar não estando participando de nada, aí pedi a licença, pedi afastamento na época pediu, eu quero me desligar dos Gaudérios, porque assim, assado, ficar com o treino, mas sempre mantive uma grande amizade com todos os Gaudérios, depois voltei e digo, daí um dia digo, mas eu estou fazendo minhas viagens, minhas situações, me encontro com eles e com o pessoal por aí, vou voltar a ser Gaudério. Daí voltar a ser Gaudério, né? Tive o prazer de ter... mais Gaudério do que eu. Mas que maravilha. E aí fomos para as Big Trail, né? As Big Trail, né? Que é quando eu voltei para os Gaudérios. Aí com as Big Trail eu fiz grandes viagens. Eu fiz um roteiro que muitos anos eu conversei com o Paulo uma vez, Paulo Teixeira, que já faleceu, você recorda dele, né? Muito. Muito. E daí eu conhecia, desenhava muito, gostava muito pelo GPS, pelo Google Earth, fazia os roteiros. E eu digo, eu vou fazer os 4 cantos do Rio Grande, eu vou fazer, tracei um mapa, uma linha reta de cima da minha casa, para o norte, sul, leste, oeste, e comecei a desenhar em cima daquela estrada, o mais próximo possível daquela linha imaginária, e comecei a procurar estradas que acompanhavam ela. E daí eu tive o prazer de fazer os 4 cantos do Rio Grande, de cima da minha casa, saindo da minha casa, pela menor quilometragem possível que tinha, né?
Foi muito interessante. E alguma particularidade, assim, Regis? Me parece que lá por Dom Pedrito, tu teve uma particularidade de uma história aí que tu vai contar para nós registrar aqui, tá? Antes do Regis contar, tá? Eu queria só colocar assim, se você está gostando dessas histórias do Vida Livre Motocast, compartilha com seus amigos. Patrocine, né? Dê força para nós aí, tá, que a gente continua contando essas histórias. Nós temos muita gente, muitas histórias do motociclismo e oxalá nós vamos continuar fazendo isso e vamos fazer muitos registros legais aí, né, Regis? Sempre com o apoio dos nossos assistentes técnicos aqui, o Paulo Roveder, o Bruno, o Guto, né? Utilizando os estúdios da Sonare, né? Empresa típica aqui de Santa Maria, que tem abrangência no mundo aí, tá? Uma grande empresa por trás de um serviço que a gente está fazendo aí, tá? Para registrar e eternizar essas histórias dos motociclistas. Mas conta para nós, Dom Pedrito aí, Regis. Não é Dom Pedrito, eu acho que foi em Barra do Quaraí. Barra do Quaraí, Pedras Altas. Eu estava indo para lá, te falei, uma vez eu te contei essa história, eu estava indo para lá pelo meu roteiro que eu tinha desenhado, sempre procurando pela estrada melhor. Terminou a estradinha era bem meio ruim, a melhor era entrar de uma fazenda. Cheguei na propriedade assim, uma porteira chaveada e dizia assim, propriedade particular, via, monitorada via satélite, alguma dúvida, ligue para um telefone e tal. Daí eu tirei o meu telefone, no meio do nada, ali, tirei o telefone, liguei, uma empresa de Uruguaiana, uma empresa que fazia esse parte de satélite. Aí me atendeu. Eu digo, eu estou aqui num lugar assim, assim, assado. Eu mostrei. Tem um telefone aqui. Pegou sinal o meu aqui. Pegou sinal no meu, estou te ligando. E eu fiz um roteiro, estou com 14 amigos de moto aqui, estamos indo. Nós vamos para Barra do Quaraí. E aí ele disse, eu contei para ele, ele disse, não, um momentinho, me deu uns 5 minutos, pediu para me ligar para ele, eu liguei de volta, ele disse, falei com o proprietário, ele autorizou vocês a passar. Tu anda mais 150 metros na tua frente, tem um matinho ali, um mato, aí tu vai ver escondido no meio do mato, tem uma porteira... uma entrada secreta. Uma entrada secreta ali, tu faz a volta ali, não tem nem estrada, mais só para passar cavalo. Aí passamos... Chegamos na propriedade do senhor, fomos andando, passamos pela frente da propriedade, o senhor saiu de caminhonete, nos chamou para ia carnear uma ovelha, eu estava carneando ovelha para nós comer um churrasco e que ficou muito feliz. E aí eu digo, não, mas a gente tem mais ou menos um horário, né? Aí conversamos com ele, tomamos uma cachaça com ele lá e continuamos o nosso roteiro. Continuaram o roteiro no meio do nada. Essa foi muito importante. Muito legal. Muito legal. Assim, tu vê que o motociclismo traz conhecimentos. E traz novas amizades e coisas. Né? Novos conhecimentos. Além de conhecer novas regiões, né? Como uma passagem que tu teve, né? Que na realização do Paris-Dakar, né? O Paris-Dakar, ele deixou de ser a competição deixou de ser hospedada, digamos assim, entre Paris e Dakar por problemas de guerra naquela região e veio a ser realizado alguns eventos aqui na América do Sul. Chile, né? Bolívia e Argentina, né? Por lugares míticos, lugares únicos. Que era meio parecido com aquela região, né? Exatamente. E muitas pessoas daqui de Santa Maria, do mundo motociclístico, foram. Entre elas o Regis. Eu queria que tu contasse essa experiência que tu teve, porque tu te perdeu do grupo, foi sozinho, né? Não me perdi não, até porque... Estava bem achado, né? Aquela época, eu digo, vou fazer uma viagem solo. Saí só, assim, de uma semana antes. Aí era São João, eu ia a São João, ia passar em São João 2 dias, ia ter chegava ponto. Em São João, aí tinha um especial na região ali, depois pernoitava e saía no outro dia de novo. E aí eu fui para La Rioja, que eu achei que La Rioja, digo, vou tomar um vinho bom em La Rioja. La Rioja, região de vinho bom na Espanha. Na Espanha, não na Argentina. Não na Argentina, né? Aí fui lá, cheguei lá, no fim, um calor horrível. Daí, pernotei um dia lá, comprei umas garrafas de vinho, botei na caixa da moto e fui embora para São João. Quando cheguei em São João, fui calibrar o meu pneu num posto,
E chegou um rapaz de moto, assim, eu estava só, ele chegou, encostou a moto e disse, uma BM 1200, igual a minha, só que era mais nova. Aí disse, não dá para calibrar o pneu AK, esse pneu não tem calibrador. E aí eu digo, precisava calibrar. E ele disse assim, eu tirei o capacete. Quando eu tirei o capacete, eu vi que o cara se emocionou assim, né? E ele disse, que idade tens? Eu digo, eu tenho 64, naquela época. E ele disse, na idade que morreu um meu maior amigo, e faz 3 anos que ele faleceu, e eu nunca mais andei de moto. E hoje eu peguei a moto para andar. Encontrei você. Encontrei você. E ele disse assim, tu não se importa de vir comigo? E eu digo, não vou. Vem comigo que eu vou ter uma oficina, eu calibro o teu pneu. Eu cheguei lá, uma oficina muito gigante, a oficina. Ele tinha locação de caminhonete 4x4, tinha uma mineradora da Suíça, muito grande, que minerava ali próximo, e ele fazia toda a manutenção da mineradora e tinha locava para... Sei que era uma infinidade de caminhonete, e daí um monte de moto, e quadriciclo, e moto de trilha. Fred Vargas, o nome dele. Ele vai ouvir, vai se lembrar disso. Vamos ter que fazer o Fred assistir isso aí, mandar um abraço pro Fred mora lá em São Juan. Em São Juan, na Argentina. Eu mantenho o contato com ele, em seguida eu falo com ele. E aí certamente vamos mandar para ele. E aí o Fred me disse, me calibrou meu pneu, veio me lavar a minha moto, e daí me pegou no hotel. Daí eu disse, eu vim para assistir o Paris-Dakar. E ele disse, eu vou te pegar no hotel às 6 da tarde, 6 ou 7 horas. Aí me levou na casa saímos de moto, ele disse, saí de carro, deixei a moto no hotel, e cheguei lá e ele disse, vou te levar na casa de uma pessoa. O nome do seu Raul Menegas, o nome eu nunca me esqueci. Raul Menegas, um senhor de idade, que era organizador de rally, foi muito... O argentino é fantástico, em rally, corrida de carro, corrida de moto, as carreiras, né? As carreiras, as coisas dele. Os caras são fantásticos. E aí ele me disse, Raul, e ele disse, Raul, eu trouxe um amigo aqui. Aí entrei quando entrei na fazenda, uma fazenda que ele tinha lá tudo cercado, uns cachorros ali. Aí tinha 2 caminhonetes ZF Dakar, ZF1 e ZF2. Zona fechada. Zona fechada que eles usam. Tinha acesso ao VIP. Então, tudo, a caminhonete que era responsável, que ia na frente, fazia o que tinha acesso a tudo, aonde, do decorrer do... E aí o seu Raul, ele disse, eu vou lhe apresentar o meu amigo Regis, do Brasil. E ele disse, nem sabia que tu tinha amigo Regis, faz tempo. Ele disse, não, agora, hoje de tarde que eu fico meu amigo. E aí ficamos, aí me abriu as cartas, me abriu assim todas as portas, assistiu o Dakar de dentro, me buscaram, me levaram, assisti a largada, a chegada, fui tudo. E eu quero dizer, se eu tivesse com mais 6 ou 7, ou 2, 3 amigos, era mais difícil de eu... Não teria tido essas facilidades. Facilidades. No fim, acabou um VIP lá. Né? E eu digo, às vezes a gente fazer uma viagem solo, claro, com segurança, claro que a gente hoje já está mais velho, mas a gente, como eu te falei, a gente é muito mais... tem muito mais responsabilidade, parece, né? Tu tem que ter cuidado, só tu. Só depende de mim. Se eu manetear ou se eu manusear, eu vou me ferrar, né? Então, claro, exatamente. Mas o Regis também tem algumas andanças que nós fizemos juntos, né, Regis? Alguns anos atrás nós fomos no Brasil Moto Show em Curitiba. Em Curitiba, né? Posamos em Concórdia, depois fomos a Curitiba. E de Curitiba eu, tu e o Bastianello, que o Bastianello vai nos assistir também, ele vai passar por aqui também, já está intimado, Kleberson Bastianello, né? E saímos de Curitiba às 6 da manhã, quando escureceu nós chegamos em Santa Maria, aqui, né? Tem uma foto nossa ali no posto ali, né? Viemos encordoadinho. Encordoado, pela BR, fizemos uma viagem muito tranquila, né? Chovendo. Choveu, depois secou, depois choveu mais um pouco. Uma viagem muito boa, né? A gente foi... Rebocamos o meu mano, teu irmão, de Harley até Florianópolis, onde ele ficou. Onde ele ficou, teu irmão. Que a gente eu brinco ele, a gente anda com umas motos... né? Claro. Mais veloz do que uma Harley, digamos assim, claro. Né? E aí eu digo para ele, para a mágoa dele, né? Viemos te rebocando, né? Com a tua Harley. E nós de BM, né? Eles ficam todo mordido, né? Não, mas
Mas isso existe no mundo no mundo motociclístico, a gente tem que brincar, né? Então, exatamente. O pessoal tem... Que exatamente. fase boa, né, Regis? E as histórias, né, são ali, por ali. E aí eu fiz também estava na França, a minha irmã que morava na França, ela faleceu esse ano passado. E aí eu estava por lá e na época da pandemia, estava começando a pandemia, né? E aí começando não, já estava começando a fechar as situações. E eu estava lá, quase não conseguia vir embora para o Brasil. Fui um dos últimos repatriados lá. Eu me lembro que tu estava numa aflição medonha, né? A gente conversava, né? Muita situação passei lá. E daí eu estava andando em Nice e encontrei uma rua Anita Garibaldi e andando mais um pouquinho uma estátua de Giuseppe Garibaldi. Nossos heróis, né? Daí eu tinha estudado um tempo de colégio, pouco a história sabia que eles participaram da Guerra dos Farrapos. Aí cheguei aqui, digo, comprei uns livros sobre a Guerra dos Farrapos, foi se aprimorar um pouco mais. E comprei uma série de livros e séries, aí comecei a descobrir onde aconteceu as batalhas e por que aconteceu a Batalha dos Porongos, por que aconteceu a Batalha do Barro Vermelho em Rio Pardo, a Batalha dos Porongos foi lá em Bagé e... Começou a mergalhar para dentro da nossa história. E comecei também. a fazer, aí convidava um amigo ou dois para fazer um roteiro. Vamos aí fui na Ilha do Fanfa, onde prenderam o Bento Gonçalves. E fui na batalha onde deu a Batalha do Caramujo. Curva do Caramujo. Curva do Caramujo, né? Exatamente. Fui em todos os locais onde aconteceram as batalhas, tudo. Eu tive o prazer de pesquisar e fazer junto. Depois eu não... Isso aí, durante a pandemia, eu fiz várias viagens ali, e eu gosto desse tipo sempre pesquiso um pouco antes de sair, porque é melhor, tu te sente mais... E dá um caráter histórico também para a própria aventura. Até para te contar para uma pessoa, a pessoa nem sabe, aí tu conta um pouco da história ali. Aí depois eu também pesquisei sobre a guerra do Paraguai, e fiz o Paraguai o ano passado. Fiz todo o Paraguai, onde aconteceu a Guerra do Paraguai, no Paraguai. Fiz um roteiro solo, sozinho no Paraguai. O Paraguai é muito tranquilo para andar. A gente tinha uma má impressão do Paraguai na época. Nós temos uma má vontade com esse grande país sul-americano, né? E eles foram é um país muito boas estradas, seguro para andar, não tem problema de... Claro, na fronteira com o Brasil, ali onde aconteceu ali. E a outra também que eu fiz também, que eu já te contei um pouco também, eu acho que eu nunca te falou, eu recebi um livro, aconteceu em 1978, Rally Volta da América do Sul. E o Laerte, um amigo meu, me deu um recorte de jornal falando sobre esse rally. 28 mil quilômetros na América do Sul. Quem participou, só para te ter noção, a importância que teve a história, o presidente da FIA, o Jean-Claude... Jean Todt, né? Ele participou com um carro Peugeot 408, correu, ficou em segundo lugar. E esse rally saiu de Buenos Aires, veio a Montevidéu, de Montevidéu foi a Assunção, de Assunção foi a Salto de Guaíra e veio costeando o Rio Iguaçu, que agora está submerso aquele roteiro. E eu fiz todo esse roteiro. Foi lá baixei lá dar uma olhada. Comprei um livro e do livro eu comecei a ver de onde a distância da cidade a cidade e por onde passou pela curva da não sei da onde. Aí eu pesquisei lá onde é que era aquele local, fiz o roteiro e fiz. E tu sabe que no Uruguai deu 8 quilômetros de diferença, de 1.200 quilômetros que fizeram, deu 8 quilômetros de diferença. Do roteiro original para
40 anos depois. Tô vendo, Fantástico. Eu tenho salvo isso aí, fiz isso. Eu convidei uns amigos para fazer. E também, depois ele entrou no Brasil, por Foz do Iguaçu. De Foz do Iguaçu ele foi ao Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro a Brasília. E de Brasília eles foram a Porto Velho. Lá em cima. Lá em cima. De Porto Velho eles cruzaram o Rio Madeira, e foram a Manaus. De Manaus eles foram a Boa Vista, e eu fiz isso aí de moto. E de Boa Vista eles entraram na Venezuela, e nós fizemos, eu e o Cielo, o Fernando Barros. Eu me lembro dessa viagem. Dessa viagem. Na época eu não tinha esse livro, não sabia dessa história, mas é o mesmo roteiro, impressionante depois. Então, desses 28 mil quilômetros, aí eles foram no Ushuaia, voltaram, eles entraram da Venezuela, eles foram pegaram possivelmente a Pan-Americana ali. Aquele país que tem ali perto da Venezuela, que sobe lá em cima. Aí desceram na terra do jogador, aquele que eu te falei, de Iquita. Isso, de Iquita, na Colômbia. Da Colômbia eles desceram para o Peru, a Bolívia, e foram no Chile, foram lá embaixo desceram pela Ruta 40, possivelmente. Depois voltaram e terminou em Buenos Aires. Deu 28 mil quilômetros. Então eu somei assim, desses 28 mil quilômetros eu fiz uns 16 mil. Eu fiz sem saber assim. E depois o restante eu fiz já sabendo. Né, sabendo para completar o trecho. Para completar o trecho. Ainda tem. Eu só não fiz da Colômbia, aquele lugar eu não fiz, mas eu penso um dia em fazer, né? Ali tem algumas regiões conflagradas. Ali, né, Kleber, também eu já tive para sair assim, sabe, e desistir de entrar em alguns lugares e a gente sabia que era conflagrado, e aí a gente, em função de estar muitas vezes sozinho, tal, ou com a esposa, eu decidi, não, tu sabe, vou voltar. Kleber, que nesse caso aconteceu uma situação muito estranha, que até hoje um carro que estava participando do rally, nós passamos tudo, deve ter passado perto de Neuquén, um pouco abaixo. Esse carro vinha vindo com gasolina suficiente para fazer 200 quilômetros, foi um dos últimos carros que saiu, e eles disseram eles, e está escrito na história, é só pesquisar, tem até um livro sobre isso, que eles foram abduzidos. Que foram... Não sei. Eu não cheguei. Eu levemente, assim, sabe, tem uma lembrança, sabe, dessa história aí. E não tem nada comprovado, foi assim, eles tiveram, ficou meio abafado, porque eles foram deslocados 400 quilômetros em 2 horas. Quer dizer, não teria como... Não teria, e o tanque do carro estava cheio. Foi muito estranho assim a situação, e eles foram desclassificados, porque houve uma situação que não sabem, mas não houve nada, foi feita uma investigação da aeronáutica, da Argentina, do Chile, junto, e aí... E muitas vezes vira uma lenda também, né? Isso aí foi muito comentado. Esses dias eu estava assistindo um documentário e um dos pilotos estava contando essa história. Essa história. Ele que participou, ele disse que o pessoal não acreditou, e uma situação que não houve como comprovar, não sabem o que aconteceu. Eles, segundo eles, foram uma nave abduzida. Uma luz forte apareceu, ele se ofuscou, não se sabe, coisas que naquela região ali, então é uma região tem placas ali dizendo que ali é uma região tem alguma intervenção mítica ali, como é que é, ou mística, ou que seja. Tem situações que realmente aquilo foi muito interessante. Esse são as histórias que nós estamos contando, né, e nós estamos registrando aqui no nosso canal. Né? E você que está nos assistindo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal aí, que a gente cada vez mais vai trazer estas e outras histórias, outras formas de contar as aventuras dos motociclistas, testar produtos, testar novas máquinas. Né? Então te inscreve aí, compartilha com teus amigos, e a gente está aqui e vamos continuar, né, Regis? Exato. Me conta dessa tua viagem ali pelo Chuí ali. Eu sei que vocês andaram
uma turma, iam e voltavam naquela região ali, no tempo que tinha invasão da Lagoa dos Patos, ali que nem asfalto tinha ali. Me conta essa história aí. Tu sabe que a Estrada do Inferno, que chama. Estrada do Inferno. A Estrada do Inferno, eu não contei quantas vezes, mas o Sérgio Almeida, que contou por mim, me conta, você lembra que tu fez assim, com o Paulo, comigo, e eu fiz 11 vezes a Estrada do Inferno. Então teve situações assim, uma vez, que a primeira vez nós fizemos assim, de moto, nós fomos em 14 motos. Eu, o Adalto, o Zênio, que é dos... O Zênio foi junto, que era dos Galdéres, que hoje está meio ruim de saúde, o Zênio, né? E o Átila Piccolotto, o Sérgio Almeida, uma turma... O Ronai não estava? O Ronai estava junto também. A gente fez esse roteiro. E o prefeito, e a gente foi de São José do Norte a Bojuru. A Bojuru, a gente saímos de manhã e de tarde começou a chover. Ia um caminhão da prefeitura pela estrada para dar assistência para a gente. Suporte, caso necessitasse. Se caso necessitasse. E esse caminhão... E aí o prefeito da cidade de lá de São José do Norte, o nome dele, me recordo, Dario Futuro, o nome do prefeito. O senhor já... nome para prefeito bem sugestivo. Bem sugestivo. Né? E aí ele nos ia acolher... Tinha um restaurante do filho dele, um restaurante muito bom. E a prefeitura ia nos acolher. Nós marcamos de chegar às 9 da noite, mais ou menos pela experiência que eles tinham nos passado, a gente chegava às 9. Aí chegou 1, 2 da manhã, 3 da manhã, nada. E eles tinham feito uma recepção. Uma recepção. Aí quando chegamos às 4 da manhã, começou a chegar gente lá, não tinha mais nada. Só tinha as panelas vazias lá e eles não esperando, uma chuva. E a metade das motos nossas em cima do caminhão, né, que tudo quebrado, tudo arrebentado, as motos. E foi, né? E aí eu estava andando de moto e a minha moto estragou. E o Adalto, conta essa história também, ele vinha vindo de moto, e a moto dele estava bem. E aí ele disse que eu cheguei de que coisa, o meu sonho era terminar essa viagem de moto. Disse que eu chorei, e aí disse assim, eu olhei para a moto dele e disse, Adalto, eu te dou um churrasco se tu me emprestar tua moto. E ele disse, mas eu só te empresto se tu conseguir me colocar na cabine do caminhão. E na cabine do caminhão estava o Fernando Costa Beber e o Átila Piccolotto, que estava com o braço engessado. E ele disse que até hoje que eu cheguei, peguei o Fernando pelo pescoço e tirei, Fernando, dá o lugar pro Adalto aqui, joguei ele em cima da caçamba do caminhão, e aí o Fernando ficou, não sabia o que estava acontecendo com isso. E aí o Adalto fez, e ele me cobra o churrasco, eu não sei se eu prometi, né? Mas ele me conta essa história e eu... Completou de moto. Sempre completei na moto do Adalto. E ele sempre me cobra o churrasco dele, mas não sei se é verdade ou não, né? Mas um dia se eu encontrar o Adalto, vou ter que dar um churrasco para ele. Vou pagar esse churrasco agora, porque eu tô falando publicamente todo mundo aqui, sim, né? Agora tem um engatado, né? Que fez o compromisso. Exatamente, né? Então essa é uma história também que aconteceu, assim, muito interessante. Agora, era uma época, né, de uma profusão, assim, né, de amigos, amizades que se faziam, né? E a moto, nós fomos um dos... Se for analisar, né? Nós fomos um dos primeiros com a sua moto, conheça o mundo, né, numa hipótese. Nós fomos os primeiros que começamos com a moto pequena, porque de primeiro quem tinha uma moto grande, uma Java, uma moto assim, era difícil de fazer viagem, né, era difícil. Sim. E não tinha estrada, situações, e nós pegamos já algumas motos melhores, umas estradas mais ou menos prontas. A gente pegou GPS, coisas que tu não tinha, né, a gente... Já pegamos recursos, né? Nós fomos desculpa dizer, eu acho que a gente é uma classe privilegiada que tivemos nós temos nos anos do jubileu né? Muito desenvolvimento. Muito desenvolvimento. Que eu me recordo, né, nas primeiras viagens, né, quando começamos a viajar,
não existia equipamentos de segurança, era uma bota normal, a roupa mandava-se fazer, né? Uma roupa de couro. De couro, mais reforçado, botávamos nós de couro. Reforço dos joelhos, cotovelos. A gente fazia trilha, não podia andar de roupa de couro, porque quando molha escorrega, né? Então não aprovava, não tinha que ser calça de brim, aí colocávamos uns reforços nos joelhos. As proteções dos joelhos. Começou a surgir os protetores de clavícula, aqueles coletes bem simples, né? Que era assim. Hoje já tem colete de... Sim, hoje já temos uma gama de produtos, né, que dão toda a segurança ao piloto. Até airbag de motociclista já tem, né? Exatamente. Entende? No caso de ejeção da moto, uma queda, o airbag ele se infla, né? Quando isso ali não tinha. Mas tem uma história que eu queria registrar aqui, tá? Até porque envolve pessoas que são amigos da gente, como o Carlesso, né? Que é o nome de uma estrada que foi dada aqui, tá? Que tu vai te recordar dessa história. Tá? A trilha a trilha do... Da mãe do velho. Da mãe do velho. Velho, o Oscar Carlesso, no nosso meio, ele era mais idoso, não, né? Podemos dizer que ele é velho, né? Porque é muito pouca diferença. Bem pouco, mas nós chamávamos ele de velho. E aí ele tinha uma trilha que nós estávamos andando naquela região de Valfeltrina, e ele disse, eu tenho uma estrada que a minha mãe subia para assistir a missa, em Silveira Martins, subia por aqui, assim, assado, passava próximo da cascata do Mesomo, que eu acho que todo mundo conhece. A gente conhece, não tem como, né? Mesomo faleceu anos atrás, né? Mas ficou a cascata do Mesomo. Nada a ver. Mas aí a gente subia por ali, ele nos ensinou. A gente limpamos aquela trilha e era um vai e vem de moto ali, muito usada, né? E anos depois comecei a andar a pé, eu gosto de andar a pé também. Agora não tenho andado, mas andei muito tempo a pé, fazendo caminhadas assim, com os amigos, com o grupo. Exatamente. Ia subindo aquela trilha, ia descendo 2 meninos de bicicleta. E aí eu conversei com eles, parei, tudo bem, o que vocês estão fazendo? Estamos andando nessa trilha aqui, essa estrada aqui. Eu digo, estrada? Eles disseram, não, como é que é lá para cima? Não, é bem difícil, não sei lá, fui conversando. Daí ele disse assim, e essa aqui chama-se Mãe do Velho. E aí eu digo, fiquei ouvindo. 30 e poucos anos depois está batizado até hoje. E aí ele disse, Mãe do Velho, digo, tu sabe por quê? Eu perguntei para ele disse, não, senhor, eu não sei. E eu digo, deve ser alguma pessoa um velho que mora lá para cima e a mãe dele morreu, alguma coisa assim. E ele disse, eu acho que mas eu não sei direito, é alguma coisa assim. E aí eu digo, aí baixei a cabeça e disse, tá bom, tchau, fui embora. E eu digo, se eu disser pro menino que fui eu que batizei e vou contar a história dessa trilha pro guri, ele vai dizer, encontrei o velho da trilha, o velho caduco lá que me contou uma verdade. Então, normalmente todas as trilhas têm um nome sugestivo assim que a gente dava. Tipo, a Motovia da Água Negra. Motovia da Água Negra é uma estrada que tem aqui na Água Negra. Aqui em São Martinho. Aqui em São Martinho. Uma estrada municipal ali, mas só que mora pouca gente ali, abandonada. E nos fins de semana era uma motovia de moto andando, né? E a gente... batizou lá. Batizamos de Motovia da Água Negra. Mas eu quero te contar outra história, Kleber, também que de emocionante assim na minha vida que aconteceu. Eu organizei um enduro em 96 por ali, na Estrada dos Canudos. Organizava e subia, a Estrada dos Canudos subia pelo matador do Seu Fortes, um matador que tinha lá em Itaara, lá em cima, perto da Brita Pinhal. Tinha um matador ali, um senhor, tinha um matador, muito meu amigo, seu Fortes. E uma vez eu estava subindo com a minha moto, eu e o Rogério Damo e o Paulo Teixeira. E a minha moto arrebentou a correia. Eu tinha uma Honda 250. Pesadona. Arrebentou a correia e eu não conseguia arrumar a correia. Aí tivemos que rebocar a minha moto de arrasto. Horrível, passei um sufoco. Cheguei na casa do Seu Fortes, assim, era 2 da tarde, mal, com fome. Sabe aquela situação que estava assim? Cansado. Aí ele me deu um prato de comida ali, comi um salame, um salame que ele tinha cozinhado. Aí o Paulo veio na cidade pegar uma caminhonete, me socorreu. E eu sempre passava lá e conversava com o Seu Fortes. E anos depois, eu organizei um enduro.
ele trazia boi de outros lugares para carnear ali. E deixei uma pessoa responsável na porteira para fechar a porteira. E não sei por que cargas d'água, deu um acidente, uma coisa assim, ele não fechou a porteira. No outro dia, de manhã, numa segunda-feira, um sábado, domingo, foi isso. Escapou os boi. Eu fui lá no Seu Fortes e cheguei no Seu Fortes, um boi escapou. O Seu Fortes disse, seu Regis, eu tenho... O senhor sempre foi meu amigo, sempre disse, Seu Fortes, veja quanto é que eu lhe devo desse boi que eu vou pagar. Não vou lhe cobrar esse boi. Mas vou lhe dizer uma coisa, não quero que me passe mais aqui. Que situação. Que situação. Né? Aí ficou aquilo, me magoou, assim, porque eu sempre fui de ter bastante relacionamento com as pessoas, aquilo me deixou ruim. Nunca mais andei no Seu Fortes. Uns 15 anos depois, eu nunca andei por aquele lado. Estava andando com uma turma e cheguei e eles já tinham... O Seu Fortes estava velho já, estava o filho dele que cuidava, conhecia uns amigos e liberou para eles passarem ali. E eu fui na casa, cheguei na casa deles ali, eu de capacete. E o Seu Fortes saiu de bengalinha, velho. Cara, eu não tive, me emociono, eu não tive coragem de levantar o capacete. Me correu uma lágrima ali. E eu digo, daí depois, eu digo, que situação que eu passei, foi dos poucos momentos assim de que me emocionou na trilha, de emoção fora do meu controle ali. Muito interessante essa situação. São situações, né? Situações. Daí depois o Seu Fortes faleceu e o filho dele... Mas daí ficou aquilo durante anos eu senti aquela mágoa. Aquela mágoa de eu não ter, mas eu pelo menos fiz o que ele queria, né, na cabeça dele. Aí o pessoal, coisa assim, que situação, né, que deu. Essas coisas que marcam na vida da gente. E o Regis continua andando de moto, continua andando de Big Trail, né, Regis? Tá. Eu estou fazendo as cidades do Rio Grande do Sul, fazendo as cidades, me conta isso, né? Estou fazendo, comecei a fazer por conta própria ali, já mais... Não tem muito tempo, que é complicado. Como é que se dá isso? O projeto é passar por todas as cidades. Todas as cidades. Eu dividi o Rio Grande em faixas, né? Dividi em 16 faixas ali o Rio Grande, tracei em 16. Vi, por exemplo, 96 quilômetros cada roteiro e fiz uma linha. E aí eu vou pego aquelas cidades daquela região ali. Faz um registro em cada cidade. Numa faixa tu vê como é diferente aqui. Nessa faixa de 90 quilômetros que eu peguei aqui, 96 quilômetros aqui por lado de Bagé, para cima, pega 6 cidades. Se tu pegar por outro lado, pega... 130 e poucas cidades. Que coisa, como é... A densidade, né? Densidade. A distância daqui, de Santa Maria para Caxias do Sul, ali, aquela que pega, que vai ali. Essa é outra região bem povoada, aqui em cima, na serra, que eu já fiz toda. Também, perto da tua terra ali, né? Sim. Já tive lá. Giruá, né? Giruáense da Gema. Tive em Giruá ali. Mas isso aí, meus amigos, essas são histórias do nosso canal. Se inscreve aí, muitas outras histórias virão. Esse foi o Regis Reginato, fundador do Trail Clube. Primeira entidade responsável pelo Mercocycle, Encontro Sul, Encontro Internacional, né, de motociclistas, que em 2023 completa a sua 26ª edição, agora 24, 25, 26 de novembro. E muito obrigado, Regis, pela tua disposição em contar essas histórias. E para nós dissecar um pouquinho mais, eu acho que nós tínhamos que contar, ficar 3 horas, 4 horas na frente do microfone contando essas histórias. Obrigado, que você tenha saúde, né, para seguir. Tá? E eu vou te fazer um bate-bola aqui contigo, assim, para as pessoas entenderem bem quem é o Regis, né? Eu vou te dar uma palavra e tu vai me dizer com uma palavra também. Família. Família é importante, né? Eu sempre me dedico à minha família, aos meus filhos, tanto é que sempre que eu estou em casa, nos domingos, é sagrado a gente se reunir em casa, né? E a minha mãe tem 90, eu acho que teve o prazer de conhecer a minha mãe uma vez, 96 anos de idade, e amanhã eu vou ficar com ela uns dias cuidando dela em Jaguari. Dá um abraço nela lá. Se dividem, a minha irmã tem
sempre tem um da família com ela lá. Cuidando ela. Cuidando dela, tem umas pessoas que cuidam, e a gente se divide e fica sempre um. Então vai ficar, antes do Mercosur, que agora eu vou, depois na volta eu venho direto. Vai dar um abraço nela. Vou ficar uns dias lá com ela. Tá bom, ok. Deus. Deus é importante, né? Eu sempre, Deus para mim Deus é tudo, é né, tudo. Regis? Carrego sempre ele nas minhas viagens, sempre me dedico a... Que beleza, meu irmão. Regis Reginato, Vida Livre Motocast. Se inscreva no nosso canal, muitas histórias virão. Obrigado, Regis. Forte abraço para ti, meu querido. Abraço, vida e saúde. Vida e saúde. Um abraço e conta comigo sempre que precisar. Muito obrigado.